Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é mais um vídeo para falarmos sobre o despertar. Se você está passando por alguma das coisas que eu vou falar aqui neste vídeo, tenha certeza que você está no processo do despertar. Eu vou dizer algumas características, tá bom? Se você se identificar, me diga abaixo do vídeo o que você está sentindo, para que eu possa identificar em qual fase você está. E se você quiser, de alguma forma, entrar em contato comigo para fazer amizade, tá bom? Porque eu sei que esse processo ele é muito solitário, né? A gente não encontra pessoas despertas próximo da gente. A gente se sente muito só, né? Muito angustiado às vezes. E é normal, tá bom? Principalmente para quem está iniciando essa nova, né, descoberta, esse novo olhar pela vida, tá bom? Bom, vamos lá. Se você ultimamente tem olhado à sua volta e visto que a sua comunicação com as pessoas parece fio desencapado, né? Você não consegue ter um diálogo com as pessoas próximas de você sobre determinados assuntos, saiba que não é sua culpa, tá bom? Não é sua culpa. Faz parte do processo, porque luz e sombra não, não se misturam, né? São duas energias contrárias. Então, de forma natural, as coisas vão acontecendo na sua vida, tá bom? É como se você vivesse o tempo todo, assim, como é que eu vou dizer? Como se você fosse uma haste elétrica e todas as pessoas se afastam, não tem? Vocês, quando elas chegam perto, parece que dá choque e as pessoas se afastam. Isso é normal, faz parte do processo, tá bom? Do processo de despertar. Outra característica é você mesmo por si, se isolar das pessoas, porque com o tempo você vê que não adianta você tentar agradar todo mundo, né? Por mais que você tente, você não consegue, né? As pessoas te evitam, né? Porque os assuntos não são mais o mesmo. Uma coisa que o despertar traz é essa euforia, né? De você descobrir sempre coisas novas e você quer compartilhar com as pessoas tudo que você está entendendo, tudo que você está descobrindo. Só que as pessoas que ainda não despertaram, elas já têm as crenças delas firmadas, né? E elas não aceitam, então elas te repudiam. Então é melhor quando a gente fica quieto. Então a gente, ao longo do processo de despertar, a gente aprende a ficar mais sozinho, né? E a gente se isola das pessoas, porque a gente não quer ficar argumentando, não quer ficar convencendo ninguém. A gente sabe o que a gente está vivendo e o que a gente está conhecendo, né? A gente tem certeza plena, porque é uma coisa muito louca. O processo do despertar é uma busca incessante por conhecimento. Quanto mais você busca, mais você quer conhecer as áreas, né? Todas as áreas. Você vai se conhecer e vai conhecendo as coisas fora de você, né? Política, religião, a história. Você quer saber tudo, tudo que tem nesse mundo. Então, quanto mais você busca conhecimento e fica por dentro dessas coisas, mais as pessoas se afastam de você, porque elas não estão abertas a ter a visão que você está tendo. Então, você vê que o diálogo não vale a pena, você vai se afastando das pessoas, entendeu? E é muito, como eu falei, difícil encontrar pessoas perto de nós que estão no mesmo processo. Outra coisa, a gente aprende
a respeitar o lado sombra das pessoas, porque a gente entende que o sofrimento é um veículo que leva ao despertar. Então, quando você vê alguém passando por um processo de dificuldade, de aflição, você auxilia, mas você não interfere. Você deixa a pessoa passar por aquele processo, porque você sabe que faz parte do crescimento espiritual daquela pessoa, né? Que ela está no processo de despertar. Então, você deixa ela quietinha. Outra coisa, muitas pessoas, quando estão no início do despertar, né, que vão vindo essas informações, a princípio ela acha que está ficando louca, porque muitas das coisas que ela vai descobrindo, né, que você vai descobrindo, vai vir de encontro com tudo que você acreditou até hoje na sua vida. Imagina você olhar para você e entender que você não é você. Você é uma invenção de tudo que as pessoas trouxeram para a sua vida. Que você não é esse corpo, que você é a consciência que está dentro desse corpo. Imagina, parece loucura, mas realmente quando a gente entende, você vai buscar na memória a sua história e você vê que não faz sentido ser quem é. Aí muitas pessoas enlouquecem, outras vão para as drogas, vão para a bebida, umas, né, vão para a promiscuidade, fica trocando de parceiro o tempo todo, mas isso é só uma fuga, tá bom? É uma fuga porque a pessoa está perdida, não sabe o que fazer com as informações que estão chegando. Muitas entram em depressão porque acham que não vale mais a pena viver neste mundo, né? Porque tudo é uma ilusão e assim perde a esperança, né? Algumas. Já outras falam, bom, eu já estou por aqui mesmo, então vamos aproveitar tudo que tem aí da melhor forma possível, né? Vamos ter autoestima, vamos trabalhar e viver um dia de cada vez, porque a única coisa que nós temos é o agora. O segundo passado já foi e o próximo ainda não existe. Então o que eu tenho é o agora. Então vamos viver bem o agora, né? E você vai tendo essa clareza ao longo do tempo, né? Aprendendo a lidar com o lado luz e o lado sombra das coisas e das pessoas à sua volta. O processo do despertar ele é desafiador, como eu falei, principalmente se você faz parte de uma religião, independente de qual seja, evangélica, budista, qualquer uma, tudo que diz respeito à religião. Se você estiver dentro de uma religião, o despertar vai confrontar todo o seu conhecimento que você já teve até hoje. E todas as suas crenças vão ser jogadas por terra. Você vai ver que não faz mais sentido para você. E isso vai te trazer uma angústia muito forte, uma tristeza muito profunda, porque você vai descobrir que você foi enganado a vida inteira. Porque eu disse, né? Você descobre que tudo é uma ilusão, que não faz sentido. Nada nessa terra, nada nesse mundo faz sentido. Né? A gente vive uma mentira, porque nós, quando nascemos, nós não, não somos o que somos hoje, né? A gente nasce um bebezinho indefeso, sem nenhum rótulo, né? Sem nome, sem nada. Tudo é acrescentado ao longo da história. Né? As pessoas que vão chegando na nossa vida vão acrescentando um pouquinho no personagem que você é hoje. Então, quando você entende isso e né, tem clareza desse processo, você começa a se reavaliar e a transformar esse personagem no que você quer ser de verdade. Tem pessoas que mudam de nome, né? Nós vemos muito isso no meio artístico, né? Muitos dos artistas não tem o nome que eles se apresentam, né? Todo mundo conhece a Anitta como Anitta, mas o nome dela é Larissa,
né, e vários outros, né, artistas que entendem como que o mundo espiritual funciona, né, que já despertaram, eles sabem, né, sabem essa questão do nome, né? O nome é um rótulo que alguém coloca na gente e a gente fica a vida inteira ali vivendo, achando que a gente é aquilo e depois, quando a gente descobre que não é, uma das coisas que a gente quer fazer, primeiramente, é trocar o nome. Quem não gosta do nome quer trocar de nome, né? E assim, o processo do despertar, ele é uma coisa muito profunda, pessoal. Então, não adianta você tentar transferir para outra pessoa do seu lado, porque ela não vai entender. E também você entra assim para dentro de você, você mergulha dentro de você e vai buscar coisas, sabe, coisas que te feriram, coisas que te magoaram. Você vai fazendo uma limpeza interna, porque você vai entender, ah, isso aqui foi por isso aqui foi por aquilo, você vai entender o que foi a sua culpa, o que foi culpa do outro, e você vai colocando cada coisa no seu lugar. E você não tem mais uma urgência de fazer coisas, você não é que você perde a ambição, você não alimenta mais o ego, porque você passa a entender que a maioria das coisas que você quer lutar, que você quer adquirir, é só para alimentar o ego e não faz nenhuma diferença na sua vida você ter aquilo ou não. Você entende que você não está aqui nesse mundo para isso. Nós estamos aqui num processo de evolução, nós estamos aqui para aprender como que o mundo espiritual funciona. Esse é o nosso papel aqui. E não ficar adquirindo coisas ou, né, vivendo uma vida desregrada e nem, hum, sabe assim, uma vida promíscua, uma vida de. Tudo é perda energética. A gente entende que fazer certas coisas é perda de tempo. Então, de perda de tempo e perda de energia. Então a gente aprende a focar a energia naquilo que a gente quer, seja um crescimento pessoal, profissional, um crescimento, né, individual. Você foca em coisas que são mais importantes para você e deixa cada um viver a sua vida do jeito que quer. Para de ficar questionando tudo e todos, né? A gente observa, lógico, a gente se torna 10 vezes mais observador, porque a gente quer saber o que tem por trás de cada situação, né? E dessa forma a gente vai se desenvolvendo, vai criando cada vez mais habilidades neurais, mais sensibilidade e consegue enxergar as coisas que antes a gente não prestava atenção. Tipo o quê? Tipo a sincronicidade das coisas, né? Que a gente sabe quando a gente está no caminho certo a partir da sincronicidade, né? Sincronicidade é quando as energias batem, né? Quando as energias se encontram e parece que fica tudo linear, né? Igual a gente consegue enxergar números iguais, coisas que antes a gente não prestava atenção, né? Uma sutileza assim. Às vezes você olha no relógio, tá lá 20:20 ou 11:11. Isso são sinais do universo que você está no caminho certo, porque está tudo se encaixando, entendeu? Está tudo linear. Assim. E você anda na rua, você vê placas de carro que os números são iguais, né? Sincrônio, sincrônico, essa palavra. Né? Você começa a ver, você começa a sentir coisas naturais muito mais próximas de você. Né? Os animais passam a vir mais perto de você, quer brincar com você de uma hora para outra. Né? Você percebe que as crianças se aproximam de você, querem ficar perto de você, elas passam a conversar com você como adultas.
Parece que você, sabe, vocês são, que são, né, uma só pessoa, de tão sincrônico que fica aquele diálogo entre você e a criança, entendeu? Fica uma sincronização perfeita. Você fica assim bobo, não entende de primeiro, mas depois que passa pelo processo do despertar, você começa a entender por que que eu tô tão, não é requisitado, mas né? Você começa a perceber que as pessoas chegam perto de você de forma natural para te auxiliar em algo que você não contou para ninguém. Às vezes você está passando por um processo difícil, né, com dificuldade em alguma área da sua vida, e você percebe que você não comentou com ninguém, mas chega sempre alguém para te auxiliar, para te dar uma mão naquilo que você mais precisa. Nós entendemos que a gente não precisa correr atrás de nada. Depois que a gente passa pelo processo de despertar, a gente, de certa forma, entende as escrituras muito melhor do que quando a gente está dentro, exemplo, né, de uma igreja evangélica. Por mais que estude a Bíblia, infelizmente, a gente estuda de acordo com o que aquela denominação nos orienta. Mas depois que a gente passa pelo processo de despertar e começa a olhar as coisas de fora, entende como que tudo no mundo, no universo funciona, você olha para as escrituras e você vê as coisas de forma muito clara, muito clara. Você entende os ensinamentos, né, do Mestre Jesus, você entende tudo o que acontece ali dentro de forma muito clara. Não existe mistério dentro da palavra, né? Não existe mistério dentro da Bíblia. As pessoas é que não sabem decodificar as mensagens que tem ali dentro, e cada uma cria um modelo diferente de religião, né? Depois que a gente entende isso, fica tudo mais fácil, mais fluido, né? A gente passa a ter uma sensibilidade muito forte com as questões pessoais, né? Você tem uma afinidade com as pessoas do bem, passa a ter com todas as pessoas, né? Porque você entende o processo de cada uma. Então, até a pessoa do mal, você entende por que, que ela está fazendo aquilo ali, entendeu? Por que ela está tendo aquela ação, por que está acontecendo tantas das coisas no mundo, né? Se tem uma coisa que muitas pessoas perguntam é: se Deus existe, por que, que existe a maldade no mundo? Por que, que tantas crianças sofrem, né? Que a gente tem as crianças um, como um ser indefeso. Por que, que tantas crianças sofrem? Mas depois que a gente entende de verdade, né, como que essa energia criadora, né, Deus, universo, cada um dá um nome diferente. Depois que a gente passa pelo processo de despertar e entende como que essa força divina funciona, você passa a entender tudo o que acontece ao seu redor e também passa a entender as maldades que acontecem, por que que acontece. Porque um dos nossos questionamentos é: por que que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus permitiu? Você vai ter a resposta ao longo do seu processo de despertar, tá bom? Esse vídeo eu fiz assim, para você, né? Para dizer, se você está passando por esses momentos desafiadores, né? Se você está em busca de muito conhecimento, conhecimento da vida, conhecimento de tudo que existe, né? Conhecimento sobre alimentação, sobre religião, sobre
as indústrias, né, farmacêutica, como que tudo funciona, política. Quando a gente está passando pelo processo de despertar, a gente tem uma curiosidade natural sobre essas coisas, porque você quer entender tudo que entra no seu corpo. Você não vai mais colocar coisas que vão destruir a sua energia. Você precisa de vitalidade, você precisa estar bem para você entender cada vez mais. Você vai querer ter uma mente lúcida. Então você para de beber, quem fuma para de fumar, né? E você vai atrás de uma alimentação melhor, né? Mais adequada, de forma natural, sem muitos aditivos químicos. Então você começa a estudar essas coisas para você se blindar, para você blindar a sua energia e ter cada vez mais vitalidade, mais força, mais desejo, mais vontade de ir atrás de conhecimento. Se você está passando por isso, seja muito bem-vindo. Você está no processo do despertar, tá? Despertar não é só espiritual, a gente fala despertar espiritual, mas é um despertar da consciência. Você sai daqui e vai para cá. Você deixa de ser uma pessoa, nós chamamos, falamos, né, que as pessoas estão dormindo, elas agem de forma robótica, sem prestar atenção à sua volta, o porquê que ela está fazendo aquelas coisas. Mas depois que você passa pelo processo de despertar, você passa a ser uma pessoa consciente de todos os seus atos e de tudo que acontece à sua volta. Tudo, tudo. É como se rasgasse um véu na sua frente e te desse clareza de tudo que existe à sua volta, tá bom? Eu vou vir mais vezes, tá bom? Se você não me segue, se inscreve no meu canal, dá um like no vídeo para ajudar no engajamento e eu volto em breve com mais conteúdos por aqui. Fica com Deus, espero ter te ajudado. Tchau, tchau.